Olá, alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja, sejam bem-vindos a mais uma semana do nosso ensino remoto. Hoje começamos então a segunda-feira, dia 18 de outubro, com aula de espanhol. Hoje nós vamos trabalhar o gênero poema, ou a poesia, né? Então, você já deve ter percebido que é diferente quando você lê um poema de outros textos que você tem contato no seu dia a dia. A linguagem da poesia, ela é muito mais expressiva, ela é conotativa, ela traz um sentido figurado da linguagem. Então é a linguagem que você observa, por exemplo, nas canções, nas letras de música, nos versos que se declamam, seja na poesia de cordel ou na poesia lírica, né, como tradicionalmente se conhece. Então, vamos abordar a questão da poesia na língua espanhola. O Enem costuma trazer também textos literários na prova de língua estrangeira e os poemas costumam também estar presentes na prova, seja a prova de inglês ou a prova de espanhol. Então nós vamos aqui ler rapidamente uma pequena anotação sobre o que é a poesia e na sequência vamos ler um exemplo de poema em espanhol. E aí eu vou deixá-los bem à vontade para tentar traduzir ou mesmo interpretar esse poema. Eu quero que vocês tragam uma interpretação. O que foi que vocês entenderam? Se você quiser fazer a tradução, né, palavra por palavra, fique à vontade. Mas eu gostaria muito de ouvir também um comentário a respeito daquilo que você entendeu aqui, tá certo? Então vamos à anotação. La poesia es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palavra. Então, é trazer o belo, a estética para a linguagem. E você faz isso utilizando, então, as palavras, em verso ou em prosa. Geralmente, esse tipo de poema aqui que nós vamos ler, né, ele se organiza em versos, certo? É a forma que você consegue identificar visualmente um poema é pela sua organização em verso. Los griegos entendían que podrían haber tres tipos de poesía: la lírica o canción, cantada com acompanhamento de lira ou harpa de mano. Então a poesia no seu início, lá nos gregos, né, estava muito associada à ideia de música, de acompanhamento com instrumento. Então a poesia era, na verdade, cantada. Aos poucos, ela passou a ser, então, declamada, sem a presença dos instrumentos musicais. Você ainda tem hoje grupos de poetas que se utilizam de instrumentos musicais para declamar os seus poemas, que fazem isso cantando. Um exemplo para ilustrar isso são os chamados repentistas aqui do Nordeste, né? Que declamam seus versos de uma maneira diferenciada com o auxílio dos instrumentos, da viola, né? Então, eles, na verdade, cantam a sua poesia. Então, no início, a poesia ela estava muito voltada para essa questão musical. A lírica, né? A lírica ou canción, cantada com acompanhamento de lira ou harpa de mano, que é o significado que logo se generalizou para a palavra, incluso sem música. La dramática, então existiria aí a poesia lírica, agora estamos na dramática. Sempre que se fala em dramática, texto dramático, né, se refere ao teatro. Nós já trabalhamos aqui. O texto dramático, a poesia dramática. Então é aquele texto que foi feito, foi produzido para ser encenado, apresentado. E, por último, o terceiro tipo, que é a poesia épica. La épica ou narrativa, que é aquela poesia que conta os grandes feitos, as grandes descobertas, as grandes batalhas. Então há sempre aqui uma figura do herói, né? Então é essa poesia chamada poesia épica. É a poesia das grandes histórias, das grandes narrativas.
Por isso, se suele entender generalmente hoje como poesia, la poesia lírica. Então, hoje, o que se costuma entender como poesia é a poesia lírica, que é aquela poesia do verso, né, que ainda preserva alguma coisa daquela questão musical. Hoje não temos mais os instrumentos, né? Muitas vezes os poemas são declamados sem a presença dos instrumentos, mas você tem o ritmo, o verso, que procuram então ainda trazer essa questão musical para a poesia. Então, la dramática, la épica e la lírica. São esses três tipos aí. Por isso se suele entender generalmente hoy como poesía la poesía lírica. También es compreendida como uma modalidade textual. Então, como um tipo de texto, né? O poema, o gênero poema. Então, aqui nós vamos ler o poema do Francisco de Quevedo, um poeta que escreveu os seguintes versos tentando definir o amor. O título do poema é Definición del Amor. Então eu vou só ler em espanhol. Eu vou postar um vídeo também em que há a presença aí do narrador lendo esse texto em espanhol, tá certo? Essa poesia. E aí eu não vou traduzir, vou pedir para que você tente fazer isso depois, como eu disse, acrescentando aí um comentário pessoal dizendo aquilo que você entendeu do texto. Então diz assim os versos. El cielo abrasador es fuego helado, es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado, es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado, es una libertad encarcelada que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mira cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrário de si mesmo. Então vocês vão ouvir aí o espanhol do narrador. Ele lê de uma forma mais rápida, né? Mas aí vocês vão então tentar ouvir e atribuir sentido a esse poema, tá certo? A atividade é essa, ler e traduzir o poema, dando a sua interpretação. É isso, pessoal. Então, espero aí que todos façam a atividade, tá certo? Qualquer dúvida pode falar aqui, eu estou observando vocês no grupo. Até mais.